Oi, boa tarde. Eu sou a Thaís, filha da Heloísa, do Luiz Celso e irmã do Moisés. Minha mãe, por esses dias, não tá podendo gravar e eu quis gravar um vídeo aqui pro canal, falando um pouquinho do Moisés como irmão, né? Quando o Moisés nasceu, eu tinha 7 anos. Eu sempre quis ter um irmão. E eu falava pra minha mãe: poxa, você tem um monte de irmãos, eu não tenho nenhum, por isso que você é feliz, que você tem um monte de irmão. E nisso tudo veio o Moisés. É um bebê extremamente bonito, uma coisa linda, assim, parecia um bebê de revista, mas tinha uma cara de bravo, ele ficava assim o tempo todo. Mas o Moisés chorava muito. Ele enlouquecia um pouco a gente nesse ponto, mas eu era apaixonada por aquele bebê, mas o Moisés dava bastante trabalho nesse ponto. Mas a gente não tinha noção de que ele tinha autismo, que ele era um autista, nem nada do tipo. O diagnóstico dele não foi rápido, né? Então a gente sofreu um pouco assim para poder entender o que estava acontecendo com ele, porque ele chorava, a gente não sabia se era dor, se era fome, o que ele estava sentindo, então foi bem complicado. Mas como irmã do Moisés, assim, eu tive meus momentos complicados, porque o Moisés teve uma demanda muito grande para ele, né? Meus pais precisavam focar muito nele, ele era o centro das atenções, porque estavam tentando entender quem era o Moisés, o que ele precisava, o que teria que ser feito. E quando minha mãe foi tendo o diagnóstico, ela dava folhas para a gente ler e para poder entender mais sobre a condição dele. Confesso que aquilo me irritava um pouco, porque eu ficava, poxa, eu também sou filha e a atenção é toda para ele. Mas hoje em dia eu vejo que era de fato necessário, porque se hoje em dia, né, que o Moisés vai fazer 24 anos, ainda as pessoas não entendem sobre o autismo, ainda tem um preconceito, imagina anos atrás. Então era muito mais complicado e minha mãe teve que ter muita paciência com a gente como família, porque para ela era muito difícil. Então ela pesquisava, ela procurava e ela tinha que nos instruir, que nos ensinar a escola, porque as escolas, se hoje em dia não são preparadas, imagina antigamente. Então foi bem difícil, mas é muito gratificante hoje em dia ter essa noção, sabe? Hoje em dia entender e conseguir até às vezes aconselhar uma outra pessoa. Então isso é muito bom. E eu lembro que como irmã do Moisés eu sofria porque as pessoas eram muito cruéis. As pessoas são cruéis, mas eram muito cruéis com ele. Eu lembro que quando a gente mudou para Palmas, se eu não me engano, no Tocantins, na hora do intervalo tinha outras crianças bem maldosas que chutavam a bunda dele e falavam que ele era esquisito. E eu, como boa irmã e bem colérica, assim, estressada, bem defensora, eu ia lá em um por um e chamava atenção e brigava, não deixava tratar ele assim, sabe? Pra mim era um absurdo. E eu sofria com isso, sabe? Eu sofria muito. Teve uma situação que até tá no livro, no livro aqui, que eu conto, né? Que minha mãe conta, né? Que o Moisés estava em sala de aula, aí deram uma notícia boa, não lembro do que se tratava. Ele e mais um amiguinho deram um grito na hora comemorando e os dois foram para a diretoria. Só que o menino saiu rápido e o Moisés ficou. E eu fiquei tipo, como assim? Aí eu fui lá na diretoria, tipo, defender meu irmão. Óbvio. É tipo aquela história: o irmão é meu, ele me irrita, mas só eu posso brigar. Ninguém pode brigar com ele. Mas não foi fácil, assim. Teve atos realmente cruéis, assim, de machucarem o braço dele, né? De pegar aquela pedra pome, né? Se eu não me engano, e lixarem o braço dele. E ele sempre foi muito inocente, muito ingênuo. Então as pessoas, de fato, são muito cruéis. Então, um alerta que eu queria dar, assim, para os irmãos, para as irmãs: cuidem dos seus irmãos autistas. Cuidem mesmo, defendam com unhas e dentes, porque tenho certeza que lá na frente eles vão te agradecer, eles vão ter aquela gratidão por terem sido cuidados. Eu sei que às vezes eles irritam a gente, é normal, mas cuidem, sabe? Amem mesmo, assim, de todo o coração, porque não tem nada melhor do que cuidar de quem a gente ama. Eu até me emociono, assim, porque hoje em dia eu vejo Moisés, um homem feito,
lindo, tão bem resolvido, que sabe cuidar dele, extremamente trabalhador. E hoje em dia eu falo que, como eu já fui o porto seguro dele, hoje em dia ele é meu porto seguro também. Então é gratificante, é muito gratificante. E é isso. Não esqueçam de seguir aqui no canal. Tem um Instagram também, meu Asperge favorito. E não esqueçam de adquirir o livro. Leiam. O livro tem no site da editora. O livro tem disponível também o e-book na Amazon. Qualquer dúvida é só perguntarem aqui nos comentários ou podem perguntar no Instagram que a mamãe também responde por lá. Tá bom? Um beijo.